Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, boa noite. Boa noite. E aos amigos que estão pela internet também. A gente deseja que Jesus e Maria estejam com vocês, tá bom? No sábado, dia 5, passado, nós estivemos aqui às 9 da manhã e falamos sobre um grande expoente do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos trazer também um outro grande expoente do Espiritismo no estado de São Paulo, e por que não dizer também no Brasil. Edgar Armon. Então, quem não conhece essa figura vai passar a conhecer um pouquinho da sua vida. Nós trouxemos essa primeira foto e dá para perceber que ele era um militar. Então, tinha como profissão militar. Aí, mais jovem. E aqui, já um pouco mais experiente, vamos dizer assim, pouco antes da sua desencarnação. Os dados biográficos de Edgar Armon. Ele nasceu no dia 14 de junho do ano de 1894, em Guaratinguetá, estado de São Paulo, e desencarnou no dia 29 de novembro de 1982. Portanto, dia 29 agora, nós comemoramos o aniversário da sua desencarnação. E essa desencarnação ocorreu lá no Hospital Oswaldo Cruz, para quem não conhece, aqui em São Paulo, junto à Estação Vergueiro do metrô, bem próximo da Beneficência Portuguesa. Em 1912, ele veio para São Paulo após concluir o curso primário e também o secundário. E, no mesmo ano, ele foi para o estado do Rio de Janeiro, ingressou no comércio e também prosseguiu nos seus estudos, não parou de estudar. Em 1914, ao romper da Primeira Grande Guerra Mundial, ele voltou para São Paulo e alistou-se na Força Pública do Estado. A Força Pública do Estado de São Paulo, hoje, a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado. E, 2 anos depois, ele ingressou na Escola de Oficiais, como primeiro sargento, e depois também casou-se com a senhorita Nancy de Menezes, filha do Marechal de Exército Manuel Félix de Menezes. Como segundo-tenente da Força Pública, ele foi nomeado diretor da biblioteca dessa mesma instituição e também foi nomeado professor de História, Geografia, Geometria dessa referida escola. Em 1923, ele matriculou-se na Escola de Farmácia e Odontologia do Estado e diplomou-se em 1926. Em 1922, ele foi um dos chefes, aqui no estado de São Paulo, da Revolução, que terminou com a rendição do Forte de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Como primeiro-tenente, na Revolução de 1924, ele combateu aqui na capital de São Paulo. Na Revolução de 1930, como capitão, ele serviu no Estado-Maior da Força Pública e também passou a trabalhar como professor na Escola de Oficiais e também no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Então, a Escola de Oficiais forma tenentes e o curso de aperfeiçoamento, ele dá condições para que os capitães tenham a condição de serem promovidos a major. Está pulando aqui. Nossa. Nós vamos pedir um tempo porque alguma coisa não está dando certo. A gente está tentando passar os slides, ele está pulando. Tá? Então, vou pedir um pouquinho de paciência de vocês. Palestra ao vivo é assim mesmo, não é? Não dá para ser editada. Mas o importante é que a gente conheça um pouco da vida do Edgar Armon,
que foi um grande batalhador do espiritismo. Ele não era espírita, a gente vai ver daqui a pouco. Conheceu o espiritismo de uma forma um tanto drástica, nós vamos contar como foi isso. O fato é que ele conheceu essa entidade e depois, alguns dias depois, ele foi nomeado secretário-geral da federação. Ele entrou, conheceu, ele foi convidado, aceitou o convite e dias depois ele foi então nomeado secretário-geral. Resumo das atividades na federação. E foi numa reunião que ele teve, então, o primeiro contato com Ismael. Ismael, para quem não sabe, o anjo tutelar, o anjo guardião do Brasil, o espírito responsável pela evolução espiritual no nosso país. Então, ele teve a notícia, por meio de Ismael, de que ele teria a tarefa de dirigir a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, vejam, ele entrou por curiosidade, foi nomeado secretário-geral e depois teve, então, essa incumbência de dirigir a federação. Em 1950, foi publicado um livreto sobre passes e radiações. Assim começa, então, a publicidade da doutrina espírita no estado de São Paulo. Vamos lá. Bem, depois de organizar a administração da Federação Espírita, que era a Casa dos Espíritas do Brasil, ele achou por bem, em reunião, mudar esse nome aqui, de Casa dos Espíritas do Brasil, para a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que esse nome permanece até hoje. Em 1944, a Secretaria-Geral apresentou um projeto de criação de um jornal, e esse jornal era O Semeador. Era também a primeira tentativa de fazer com que a publicidade escrita da doutrina começasse os seus trabalhos. Além desse jornal, também eles conseguiram a criação de um programa de rádio chamado Hora Espírita e foi contratado junto à antiga Rádio Tupi, aos domingos à tarde. Esse programa fazia um sucesso muito grande, muitas pessoas ouviam porque não conheciam a doutrina e, por intermédio do rádio, passaram, então, a conhecer. Hoje nós temos aqui no estado de São Paulo, na capital, ou melhor dizendo, em Guarulhos, a Rádio Boa Nova, que transmite programas de cunho espírita, 24 horas por dia. Bem, eles convidavam para a tribuna da casa muitos oradores, palestrantes de todos os cunhos religiosos, mostrando que o espiritismo aceitava e convivia bem com todas as religiões e sincretismos também. Uma enquete em vários jornais abordando esses dois assuntos aí, espiritismo e umbanda. Por quê? Lá no Rio de Janeiro estava acontecendo uma interferência da umbanda nos centros espíritas. Não que tenhamos, nós espíritas, não temos nada contra os nossos irmãos umbandistas, de forma nenhuma. Somos todos filhos de Deus, todos irmãos em Jesus. Mas acontece que estava havendo uma certa interferência da Umbanda nos centros espíritas. Então fizeram essa enquete nos jornais. E também, para situar o espiritismo à vontade em relação aos conhecimentos e tradições religiosas, foram criadas as escolas de aprendizes do Evangelho. Então essas escolas foram criadas por o nosso querido comandante Edgar Armon. No campo externo, a publicação de vários livros, como, por exemplo, Os Exilados de Capela, em 1949. Para quem não conhece, leiam esse livro, porque vão ter uma pequena ideia da evolução que já existe em outros planetas. Que mais? E no campo interno, ele criou, como já dissemos, a Escola de Aprendizes de Evangelho. Na assistência social, foi criada e cresceu tanto que precisava de um espaço maior. Então, utilizaram-se
o espaço onde está a Casa Transitória, ali no Tatuapé, junto à Marginal Tietê. E, em 1965, no final do ano, ele começou a adoecer, mas, mesmo assim, permaneceu nos trabalhos da federação até as eleições de 1967, quando ele pediu o seu afastamento definitivo por questões de saúde. E, ao se retirar, ele deixou duas incumbências. Primeiro, a construção de uma nova sede, mas como um grande militar, um homem disciplinado que era, ele simplesmente não deixou essa incumbência. Ele fez um esboço da construção em 4 andares e com escada externa para os casos de incêndio, ou seja, um novo prédio com o esboço. E também deixou um esboço de unificação doutrinária, para que todos conversassem a mesma língua. Em reunião na residência de Edgar Armond, em 73, eles fundaram a Aliança Espírita Evangélica. Bem, durante os primeiros anos, ele coordenou e supervisionou pessoalmente a organização da Aliança e também as novas obras editoriais, assim como as escolas de aprendizes do Evangelho. E, a partir de 1980, ele também assessorou na formação do setor 3 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Vamos lá? Edgar Armond, dizemos dele o seguinte: do valoroso companheiro que partiu, podemos dizer que por mais de 30 anos o movimento espírita brasileiro viveu impulsionado pelo seu dinamismo. Então veja a importância que esse homem teve no espiritismo, não só no nosso estado, mas no Brasil também. E foi ele quem sistematizou o estudo da doutrina e também estabeleceu os cursos tão importantes para que nós pudéssemos conhecer essa doutrina. E também foi pioneiro no movimento de unificação, como já falamos, com a criação da USE, a União das Sociedades Espíritas. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, por mais de 30 anos, conheceu o trabalho desse valoroso espírita. E a Aliança Espírita também conheceu o seu trabalho. Edgar Armond foi, sem dúvida nenhuma, o continuador da obra de Bezerra de Menezes, no tocante à difusão e também à vivência do espiritismo em seu aspecto religioso. Bezerra de Menezes divulgou por intermédio da FEB, a Federação Espírita Brasileira, e ele pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aí temos a bibliografia, o site Caminhos da Luz, a revista O Trevo, número 106, de dezembro de 1982, ano da desencarnação do Edgar Armond. E, por fim, a gente encerra aí com a imagem de Jesus, está um pouco apagada, mas que Ele abençoe todos vocês, pela boa vontade, pela paciência que tiveram conosco nesta noite. Muito obrigado pela atenção. Quem quiser contato comigo, é só falar com a direção da casa e, se tiver alguma dúvida, a gente, por e-mail, pode responder também. Tá bom? É só conversar com a Tânia, o pessoal que tem contato comigo aí pelo Facebook, o e-mail Aloísio, com U e com S, aloisiorlc@gmail. Tá bom? Então, a gente está aí para poder aprender todos juntos. Que tenham uma excelente noite, uma excelente semana e que todos nós possamos voltar para nossas casas com mais luz, mais paz, mais amor, mais saúde, mais alegria no coração. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.